Josué, capítulo 6. A conquista de Jericó. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 1, versículo 8. Toda honra, toda glória é dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus filhos estão comigo aqui essa noite. Minha esposa, ela não quis vir hoje, ficou em casa arrumando as coisas lá. Mas Deus sabe de tudo, de todas as coisas. O que importa é estar aqui no nosso meio é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que desde o momento na qual eu coloquei os pés aqui neste tempo, eu já sinto a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. E só você só não vai receber essa noite se ficar de boca fechada. Glória a Deus. Hoje, Josué capítulo 1, versículo 8. Todos se encontraram? Glória a Deus, aleluia. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer um minuto de oração. Senhor meu Deus e meu Pai querido, aqui nessa noite, meu Pai, Pai, que o Senhor possa nos perdoar nossos pecados, para nossas falhas, meu Pai. Pai, abra nossa mente e nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, ouça o nosso meio nessa noite, meu Pai, com grande poder, meu Pai, milagres, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, cura vidas, meu Pai, querido papai, nessa noite, meu Pai, querido, vidas que estão, meu Pai, aflitas, meu Pai, angustiadas, meu Pai, feridas, meu Pai, emocionais, eu peço ao Senhor, Pai, que nessa noite o Senhor possa, meu Pai, operar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém? Amém? Os irmãos podem se sentar, glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nosso Deus, Ele às vezes faz coisas na nossa vida que nós mesmos ficamos sem entender o que Ele faz. Ele derruba o gigante da nossa vida, Ele derruba as muralhas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Nós só temos que confiar nele, adorar o nome dele, esperar o tempo que a promessa na sua vida irá se cumprir. Aquilo que o Senhor Ele chegou a dizer sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, continue perseverando, porque Ele é fiel para cumprir as promessas na nossa vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei a maneira como você entrou aqui nessa noite, mas o meu Deus, Ele te conhece, Ele sabe as suas angústias, as suas aflições. Então levanta a sua cabeça, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor Ele está contigo. A palavra do Senhor, ela nos diz que Ele estará conosco até na consumação dos séculos. Ele está contigo nessa peleja, Ele está contigo nessa luta. Não abaixe sua cabeça em meio à dificuldade. Glória a Deus, aleluia. Não abaixe sua cabeça em meio à dificuldade. Continue perseverando, louvado seja o nome do Senhor, porque nosso Deus, Ele é fiel no momento certo. Ele entra
com a providência, Ele entra com a libertação, Ele muda quadro, Ele muda história. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele chama um povo para o servir, um povo que viesse adorar somente o único Deus verdadeiro. E Deus, Ele vai lá na terra de Ur e chama Abraão para o servir. No meio da sua parentela, um povo idólatra, um povo que não conhecia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai ali aonde para o homem improvável. O Senhor, Ele não olha como nós olhamos, Ele não escolhe como nós escolhemos. E o Senhor, Ele vai lá e escolhe Abraão e faz uma promessa na vida dele, que a descendência dele iria se multiplicar sobremaneira sobre a face dessa terra, como a areia do mar, que ele iria introduzir eles numa terra como manava leite e mel. O Senhor, Ele fez uma promessa a Abraão e chamou ele no meio da sua parentela para ir para uma terra a qual ele não conhecia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele escolhe, não como o homem escolhe. Muitas das vezes nós nos perguntamos por que eu, por que isso, por que aquilo na minha vida. Foi porque o Senhor te escolheu, é porque Ele tem um chamado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele visita nós, nos chama em locais improváveis, onde nós mesmos nos esperamos. O Senhor, Ele nos visita. O Senhor, um dia Ele me visitou na prisão. Louvado seja o nome do Senhor, um homem a qual para a sociedade não valia nada. Muitos, glória a Deus, muitos não davam nada por mim. Disse que merecia morrer, que não merecia estar sobre a face dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele me visita lá na prisão. Um local improvável, a qual muitos não dão nada para aqueles que estão lá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia não diz que o Senhor, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para as engraçadas. O Senhor, Ele te escolheu. Ele não quer saber o que o homem diz ao seu respeito, se você vai conseguir, se você não vai, se você, louvado seja o nome do Senhor, como homem presta ou não. O Senhor, Ele te escolheu. Ele não quer saber se você está no álcool, nas drogas, na prostituição, louvado seja o nome do Senhor, no crime. Ele apenas te escolheu, Ele apenas tem te chamado na sua vida, e basta nós nos colocar de pé na presença dEle, para que as promessas se cumprir na nossa vida. Porque se nós estivermos parados, enquanto nós não dermos ouvido a voz do Senhor, as promessas não irão se cumprir na nossa vida. No momento que nós der ouvido essa palavra, começar a obedecer a voz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, as promessas irão se cumprir na nossa vida. Porque quem te chamou é fiel. Porque quem te chamou não é como o homem que mente, como o homem que promete não cumpre. Nosso Deus, Ele fala, Ele promete, Ele cumpre. E Ele chama Abraão, ele sai do meio da tua parentela, para a terra com ele nem ele mesmo conhecia. Ele deu ouvido à voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele começou a engrandecer Abraão sobre a face dessa terra. O Senhor fez promessas impossíveis na vida dele e se cumpriu. No tempo do Senhor, elas irão se cumprir na sua vida. Talvez você olhe para um lado, para o outro, não vê saída. Talvez você olhe para um lado, para o outro e pergunta para Deus cadê a promessa, quando irá se cumprir. Mas é no tempo do Senhor, porque a Bíblia nos diz que há um tempo para tudo debaixo do sol. Há um tempo que o Senhor irá te honrar sobre a face dessa terra. Há um tempo a qual as promessas na sua vida irão se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Então continue perseverando, não desista. Muitas das vezes nós desistimos fácil. Vem as lutas, as dificuldades, nós nos afastamos do Senhor. Mas Ele quer que nós perseveramos. Ele quer que nós continuamos olhando para o alto, que é o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos têm olhado para a terra, muitos têm olhado para os bens materiais e para o homem, mas não têm olhado, louvado seja o nome do Senhor, para o dono da promessa que tem o poder de cumprir na sua vida. E muitos têm saído se afastando da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque não tem obedecido essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Com a promessa se cumprir na minha vida, na sua vida, nós temos que obedecer a voz do Senhor. Porque não será de qualquer maneira que o Senhor irá entregar a promessa na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. E o Senhor fez uma promessa que a descendência dele iria se multiplicar, mas sua esposa era estéril. E no momento do Senhor, ele abriu a madre dela, deu um filho a eles, louvado seja o nome do Senhor. E as promessas do Senhor começaram a se cumprir. Ele teve filhos, Isaac, louvado seja o nome do Senhor. Ismael, mas a promessa era sobre Isaac, sobre a sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Isaac teve filhos, louvado seja o nome do Senhor. Seus filhos também teve filhos. E a Bíblia nos diz que eles foram para o Egito. Todos conhecem a história de José. O Senhor permitiu, louvado seja o nome do Senhor, ele ser vendido como escravo para cumprir uma promessa na vida dele. Também para zelar pelo bem-estar do seu povo, porque ele havia dito que eles iriam se multiplicar sobre a face dessa terra. E eles entram no Egito com poucas pessoas, mas sai de lá, louvado seja o nome do Senhor, um povo numeroso, um grande povo, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele cumpre as promessas na vida, louvado seja o nome do Senhor, de Abraão, da sua descendência. Ele envia Moisés para os libertar do Egito, no momento em qual eles estavam vivendo em escravidão. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ouviu o clamor do povo, o Senhor ouviu o gemido daquele povo sendo ali torturado, escravizado. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais impedia o crescimento do povo de Deus, mais ele crescia. Quanto mais tentar impedir a sua vida de crescer na presença do Senhor, mais você vai dar frutos, mais você vai crescer na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mais o Senhor irá te honrar sobre a face dessa terra. E o povo sai do Egito, louvado seja o nome do Senhor, liderado por Moisés. O povo vai para o deserto, o Senhor operando milagres, maravilhas, o Senhor cuidando daquele povo. Mas o povo era rebelde, pastor. O povo não dava ouvido à voz de Deus, não queria obedecer a Deus. E o Senhor começou a apertar as coisas na vida deles. O Senhor começou a apertar, louvado seja o nome do Senhor. Porque eles eram rebeldes, idólatras. Muitas coisas acontecem na minha vida e na sua vida por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebeldia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passei por tantas coisas na minha vida por causa da minha desobediência, por causa da minha rebeldia. Até hoje eu colho frutos dessas coisas que eu plantei. Louvado seja o nome do Senhor. Até hoje eu tenho colhido, porque a Bíblia nos diz: aquilo que plantamos nós colhemos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não iremos passar desapercebidos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós devemos cantar coisas boas, nós devemos sim fazer o bem, nós devemos sim andar conforme a vontade do Senhor. Nós queremos que os nossos caminhos sejam bem sucedidos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor cuida daquele povo, envia maná, envia comida, a carne que eles pediam. O Senhor abriu o mar diante deles, o Senhor operou tantos milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo era rebelde, o povo era desobediente. E o Senhor disse que de 20 anos para cima ninguém iria entrar na terra prometida, assim não Josué e Caleb. Porque quando eles foram em Cade-Baré, ele espiar aquela terra, Moisés enviou 12 homens. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento em que eles voltaram, muitos deles começaram a murmurar e reclamar. Louvado seja o nome do Senhor, não confiando nas promessas do Senhor. Mas Caleb e Josué levantam e conclamam ao povo para que eles viessem obedecer ao Senhor, para que eles não viessem se rebelar contra Deus. E o Senhor iria cumprir as promessas na vida dele. Mas o povo se rebelava, o povo não confiava em Deus. E o Senhor permitiu que de 20 anos para cima ninguém entrasse na terra prometida, assim não Caleb e Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés ele morre e acaba ali o julgamento sobre aquela geração. E o Senhor escolheu Josué para liderar aquele povo para entrar na terra prometida antes mesmo de Moisés morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, ele lidera o povo. O Senhor o chamou porque viu que ele era capacitado, porque viu que ele confiava em Deus, porque ele viu que ele era obediente a Moisés e aos seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina você no lugar de Josué, assumindo uma grande responsabilidade
Tem que assumir o cargo do maior legislador e o maior homem daquela época para a nação de Israel. Josué estava nessa situação. Tem momentos da nossa vida que nós enfrentamos pelejas e dificuldades, a qual muitas das vezes nós também achamos que não iremos conseguir. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor é contigo. Não desista. Não desista em meio às dificuldades, em meio às responsabilidades a qual o Senhor coloca sobre a sua vida. Seja forte, seja corajoso. Louvado seja o nome do Senhor, não desista. Muitos têm desistido do fácil do seu milagre. Muitos têm desistido do fácil da sua vitória. O Senhor ele não te chamou para desistir. O Senhor ele te chamou para perseverar. Eu não estava falando sobre Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina se Ana ela desiste do seu milagre, da sua madre ser aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina se ela desistia. Ela foi afrontada, ela foi humilhada. Louvado seja o nome do Senhor, mas ela não desistiu. E no momento certo o Senhor honrou aquela mulher. E ela teve um filho, Samuel, a qual foi um grande sacerdote, juiz, profeta. Imagina se ela tivesse desistido. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor honrou ela ainda mais ainda. Ela pediu um filho, o Senhor abriu a madre dela, se eu não me engano, deu mais 5 filhos a ela. Tanto que nosso Deus é fiel. Nós pedimos coisas pequenas. Se nós perseveramos, Ele dá além daquilo que nós pedimos. Louvado seja o nome do Senhor, mas nós temos que confiar nele. E o segredo para, louvado seja o nome do Senhor, para a nossa vida ser bem sucedida. O Senhor disse para Josué: medite na lei a qual Moisés havia dado. Seja fiel à lei do Senhor. Seja fiel à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obedeça tudo que está escrito para prosperar os teus caminhos. O segredo de nós sermos prósperos é a obediência. O segredo de recebermos as bênçãos do Senhor é a obediência. Muitas das vezes somos rebeldes, muitas das vezes não obedecemos e queremos que o Senhor nos honra. Muitas das vezes queremos andar da nossa maneira, fazer conforme a nossa vontade, pastor, e muitas das vezes queremos colocar o Senhor sobre a parede, pressionar a Deus porque nós não recebemos, porque muitas das vezes aquele que nós oramos não foi liberto, porque muitas das vezes aquilo que nós pedimos nós não alcançamos. Porque somos desobedientes. A partir do momento que nós começarmos a obedecer a Deus, nós iremos contemplar os milagres, as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Porque onde colocar a planta dos nossos pés, Ele estará conosco. Muitos querem ir, louvado seja o nome do Senhor, segundo a vontade do seu coração. Querem dar sobre a Bíblia nos diz que nosso coração é enganoso. Que a caminho que ao homem parece ser direito, mas no final dele são caminhos de morte. Em todo lugar que nós iremos, da vontade do nosso coração, o Senhor irá conosco. O Senhor não estará conosco, mas todo lugar que o Senhor ele te enviar, que você for de acordo com a vontade do Senhor, aonde você colocar as plantas dos pés, o Senhor estará conosco. E o Senhor te honrará. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse para Josué: seja forte e corajoso. Eu estarei contigo. Josué lidera aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. O povo obedece a Josué, porque estava sendo guiado por Deus. A Bíblia nos diz que Josué ele convoca o povo para arrumar comida, as suas coisas, que dentro de 3 dias eles iriam atravessar o Rio Jordão, iriam adentrar uma cidade, a qual olharam quando era impossível penetrar ela. Uma muralha grande, com larga espessura, impenetrável para o homem, mas para o nosso Deus a Bíblia nos diz que nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E o Deus disse que estaria com ele, iria honrar ele sobre a face dessa terra. Josué convoca o povo a santificar, que o Senhor no outro dia o Senhor iria fazer grandes milagres. Louvado seja o nome do Senhor nos seus meios. Se nós não santificarmos, nós não iremos contemplar as maravilhas de Deus na nossa vida. Se nós não santificarmos, nós não iremos contemplar a face do nosso Criador, nosso
leem a palavra, são poucos que jejuam, são poucos que têm o prazer de falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pouco tempo que eu me converti, mas eu vi coisas na minha conversão que hoje eu não vejo mais. Isso tem 3 anos. Louvado seja o nome do Senhor, eu não vejo mais, pastor. O povo não gosta de orar. Chamam o pessoal para ir para o monte, principalmente lá onde eu congrego. Tem só um irmão lá que vai comigo e ele é o irmão dele. Os outros todas as vezes uma desculpa, é isso, é aquilo, não gosta de orar, não gosta de falar com Deus e quer ver milagre na casa do Senhor. Comece a orar que você irá contemplar os milagres do Senhor no meio da sua família. Comece a santificar que você vai ver, louvado seja o nome do Senhor, os vícios cair por terra, e você vai ver a pessoa sendo liberta perto de você, no teu meio. Louvado seja o nome do Senhor. O povo santificou, passou no Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor manda que ele viesse circuncidar todo homem de guerra que estava ali, porque eles não haviam circuncidado no deserto, e era um mandamento do Senhor. A aliança que o Senhor fez com eles. Ele, o Senhor, diz a Josué para renovar o povo, renovar a aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como está a sua aliança com Deus, mas se está quebrada essa noite, é o momento de você renovar. Porque o povo de Deus, eles renovaram a aliança com o Senhor. Eles contemplaram aquelas muralhas, louvado seja o nome do Senhor, caindo por terra. E grande foi a vitória daquele povo sobre Jericó. Glória a Deus, aleluia. O Senhor lhe deu direção a eles. O Senhor guiou aquele povo. O Senhor, ele foi lá, louvado seja o nome do Senhor. Josué, quando olha para o rumo de Jericó, ali aparece um homem com a espada na mão diante dele, e ele pergunta: você é um dos nossos ou um dos deles? Ele disse: não sou de você e de Deus, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Ali era Deus, louvado seja o nome do Senhor. Onde é Deus em forma de homem ali, louvado seja o nome do Senhor, para dar a direção a Josué para que ele viesse vencer. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele deu direção para ele, ele fez conforme tudo aquilo a qual Deus havia dito a ele. Ele deu a volta, louvado seja o nome do Senhor, 6 voltas, 7 voltas em torno da cidade de Jericó. Na 7ª volta, quando eles deram 7 voltas, eles tocaram a trombeta, e o povo gritaram, e aquelas muralhas caíram por terra, e grande foi a vitória do povo de Deus. Mas foi por causa da obediência, pastor. Não foi por causa do grito, foi por causa da obediência. Quer ver milagres na sua vida? Comece a obedecer. Quer ver o Senhor derrubar as muralhas do gigante da sua vida? Comece a obedecer a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Porque se nós não obedecemos, nós não contemplamos maravilhas, nós não contemplamos milagres. Em 2016, o Senhor, eu tive uma experiência com o Senhor lá na prisão. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tocou fortemente no meu coração. Na virada de 2017 para 2018, quando eu havia saído ao fim da igreja, eu estava no álcool, nas drogas, no crime, no tráfico. Muitos aqui que estão aqui me conhecem. E o Senhor, quando eu pus os pés para dentro, Ele me aceitou. Eu tive a oportunidade de entregar minha vida para o Senhor. Falei que não queria, que eu não ia. Eu vim de outra religião. Falei para minha esposa: eu não quero ser crente, eu não vou ser crente. Ela falou para mim: vai lá, só entrega sua alma para o Senhor. Eu fui, entreguei minha vida para o Senhor. A partir daquele dia, o Senhor fez algo na minha vida que até hoje eu estou maravilhado. O Senhor foi lá fora e libertou um traficante, um cachaceiro, um usador de cocaína, de maconha. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você olha para a situação e vê, e muitas das vezes acha impossível o Senhor fazer a obra na sua vida. Minha família muitas das vezes achava impossível, meus amigos até hoje. Muitos ainda perguntam para mim: até quando você vai estar aí se escondendo aí na presença do Senhor? Quando você vai voltar para a vida errada? Eu falo para eles: nunca mais. O Senhor me libertou. Hoje eu sei o tempo que eu perdi no mundo lá fora sendo escravizado pelo diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vim para a presença do Senhor e não obedeci a Deus. Queria viver da minha maneira. Um dia
dia eu estava na igreja, no outro dia eu estava lá fora traficando. Um dia eu estava na igreja, no outro dia eu estava roubando. Um dia eu estava na igreja, no outro dia eu estava na festa usando drogas. E o Senhor permitiu ir preso de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2018, 2019, se eu não me engano. E foi onde eu tive tempo para refletir. Agora para me sair daqui é impossível. Eu falei ainda com a minha esposa, dessa vez eu acho que vou ficar uns 8 anos. Eu já tinha ido lá 4 vezes no tráfico, mais outros 2 processos meus. Eu me vi impossível sair de lá. Meu advogado ele falou para mim dessa vez, sem chance. Fiz o pedido, o juiz negou. Fiz o pedido em Goiânia, o juiz negou. Eu pedi o meu advogado para fazer outro pedido e lá dentro eu falei para minha esposa: a partir de hoje eu não vou vender droga mais. A partir de hoje eu não vou traficar mais. A partir de hoje eu vou fazer a vontade de Deus. Se Ele é Deus mesmo, Ele vai me libertar daqui. Eu vou pregar a palavra dEle como Ele prometeu na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Eu fiz um compromisso com o Senhor lá dentro da prisão. E abandonei tudo, pastor. Foi a época que eu tive mais oportunidade de ganhar dinheiro. Os pratos veio rejeitando, meu Deus querido. Eu aqui preso, eu não sei quando eu vou sair. E como que eu vou cuidar da minha família quando o dinheiro acabar? Louvado seja o nome do Senhor. Será que o dinheiro vai dar para esses 5 anos, 8 anos que eu estou aqui? Eu me vi impossível de sair de lá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu comecei a obedecer a palavra do Senhor. Comecei a me santificar, a jejuar, buscar, orar, louvado seja o nome do Senhor, e clamando a Deus, e lendo a palavra do Senhor, via tanto milagre, maravilha, que o Deus a qual nós servimos opera. Eu ficava, louvado seja o nome do Senhor, com aquela sede no meu coração, louvado seja o nome do Senhor, de sair de lá para fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia eu fiz o outro pedido, o advogado não queria, mas eu peguei e fiz, pedi ele para fazer. Mandou para Goiânia, a primeira resposta foi não. Aí marcou minha audiência. E é impossível sair. E nosso Deus ele é tão fiel. Para o nome é impossível. Com 8 meses o Senhor ele me tirou de lá para a honra e a glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu menos esperada chega meu alvará, minha audiência é marcada. 3 dias depois fechou tudo a epidemia. Louvado seja o nome do Senhor. Até hoje eu não fui na audiência que estava marcada, ou no mês que vem. Nosso Deus ele é fiel. Nosso Deus ele trabalha através da nossa fé, da nossa obediência. Quando eu comecei a obedecer ao Senhor, Ele começou a mudar a minha vida. Quando eu comecei a obedecer ao Senhor, Ele começou a mudar a minha história. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu comecei a obedecer ao Senhor, o Senhor alcançou da minha vida, da minha esposa que estava afastada. Ela queria esperar eu sair de lá para batizar, mas eu firme lá dentro buscando ela de fora, até que ela batizou primeiro. Eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi batizar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pedia o Senhor para libertar minha mãe. Nós vínhamos de outra religião, ela benzia as pessoas. Ela era idólatra. Eu ia na igreja, ela tirava minhas fotos do meio do santo dela, ela brigava comigo, pastor. E eu não era convertido, eu brigava com ela, falava que aquilo era demônio, ela brigava comigo, que eu estava blasfemando, e era uma briga lá em casa lá. Eu pedi a Deus para libertar minha mãe disso. E nosso Deus ele é tão fiel, que no momento a qual nós obedecemos Ele, que no momento a qual nós fazemos a vontade dEle, que nós vemos com a presença do Senhor e somos libertos, Ele liberta aqueles a qual nós temos buscado. Porque não adianta eu e você pedir o Senhor para libertar alguém da nossa família, sendo que o Senhor quer te libertar primeiro, quer transformar a sua vida primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro compromisso com o Senhor deve ser de você. Aleluia. Como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Não me deixe ficar sem o teu tocar, não me deixe ir sem te sentir.